Boa noite, pessoal. Começando mais uma edição do nosso podcast Opinando, direto aqui da Cuboplay, né, os estúdios que a gente recebe nossos convidados todas as terças-feiras à noite. Lembrando que você pode interagir com a gente, mandar recados pelo nosso e-mail que está embaixo, ó. Tá aí, ó, canaldonandogros@gmail.com. Manda sugestões, né? Quer ser um parceiro do Opinando também? Vem pra cá, como faz o nosso Sindifisco. No programa de hoje, eu vou receber. Ela é graduada em Relações Públicas, né? Mas ela é uma comunicadora. Ela faz estratégias de comunicação para marcas, é criadora de conteúdo digital, especialista na temática racial. Luana Daltro é a nossa convidada aqui no Opinando. Tudo bem, Luana? Tudo ótimo, Nando. Obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui, podendo compartilhar contigo e com todo mundo que está aí assistindo um pouquinho, né, dessa trajetória. Legal. Vamos conversar aqui durante 1 hora com a Luana. Antes, aquele recado do nosso Sindifisco RS e a gente já volta para bater essa bola. O Brasil está mudando e os desafios nos próximos anos serão ainda maiores. O Rio Grande do Sul pode contar com a excelência do trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual para, mais uma vez, ajudar o Estado a superar limites e conquistar mais benefícios para os gaúchos. Prover recursos públicos para serem investidos em saúde, educação, segurança e infraestrutura é a nossa missão. Pode contar conosco. Sindifisco RS, Auditores Fiscais, Receita para Crescer. Então tá, gente, vamos lá, vamos bater papo aqui com a Luana Daltro. Eu estava apresentando a Luana, né? Relações Públicas, graduada, tal, experiência em planejamento e estruturação de estratégia de comunicação. E é criadora de conteúdo digital e especialista sobre a temática racial. A Luana trabalha com cursos, é palestrante. Saber um pouco da vida dela, mas depois explorar também um pouco tudo que está acontecendo aqui nesse país, tentar nos entender um pouco mais. Luana, tu é porto-alegrense, a gente falava antes, né? Nascida aqui. Qual é a tua região? Sim, não, sou da Zona Norte, Zona Norte. da periferia, Rubem Berta, nascida e criada na Rubem Berta. E essa é a minha origem, assim, é uma origem bem simples, familiar, mas que eu acho que também ditou muito a forma como eu enxergo, né? As lentes que me guiam para todas as trajetórias que eu percorro. Assim. Tu é de qual colégio, Luana? Eu fui criada e tive 2 colégios, na verdade. Primeiro foi o Baltazar de Oliveira Garcia. Conheço, Baltazar. Isso, ali no Leopoldina. E depois, já no ensino médio, eu fui pro Godoy. E aí, enfim, foi uma mudança, assim, a gente estava até falando antes sobre, né, liberdades, autonomias. Eu disse, eu não quero mais ficar na escola do bairro, quero mudar de pessoas. Enfim, tive também uma professora que foi muito fundamental, assim, nesse processo, que ela falava, gente, vamos ver outras coisas, saiam do bairro, porque aqui é um início de uma trajetória profissional, né, que já estava se falando na época, que vocês vão poder ter, né, futuramente. E aí eu optei por ir pro Godoy, assim, então foi uma outra escola que também foi fundamental na minha trajetória escolar. O Baltazar, eu acho que ele é zona eleitoral, ou era há algum tempo, né? E eu fiz algumas coberturas como repórter lá, tipo, né? Eu fiz muito aquela região ali, né? E eu fiz algumas coberturas lá no Baltazar, por isso que eu lembrei bem dele quando tu falaste. Ô Luana, na escola, hoje tu trabalha muito com essa coisa do conteúdo, da temática racial. O que eu quero saber de ti, né? Isso é uma coisa que vem depois da graduação, ou é uma coisa que, né, tu já te despertou desde muito cedo, uma coisa que dentro de casa já era uma referência para ti, foi na escola? Como é que isso desperta em ti até te tornar hoje, né, uma palestrante, alguém que fala sobre esse assunto? Então, Nando, eu sempre falo que eu acho que foram 2 cenários, assim. Eu acho que o primeiro é tu se descobrir negro numa sociedade racista, né? Que a gente não nomeia muitas vezes essa conversas de questões raciais. Ela não é presente muitas vezes nos lares familiares e não foi desse lugar que veio a minha descoberta, mas eu vim de uma família interracial. Então, minha mãe é uma mulher branca e meu pai um homem preto. Então, eu acho que sempre em algum lugar, desde muito pequena, eu sabia que eu era diferente, só que eu não sabia exatamente nomear isso, né, uma criança. Então, eu sofria diferentes opressões por vir desse lar. Eu falo desse lar no sentido desse grupo, né, de ter uma mulher branca e um homem negro. Enfim, quando a minha mãe e a gente saía pra rua, as pessoas ficavam olhando estranhamente. Várias situações aconteceram da minha mãe separada em aeroporto, perguntando, né, se ela realmente era minha mãe. Tá sequestrando essa criança? Exato, nesse nível.
de situações da gente viajar, né? Numa situação em Gramado, uma pessoa falar, enfim, começar a me seguir numa loja e ela me puxar e dizer, vamos sair dessa loja porque tô achando que tu vai roubar alguma coisa. E aí ela começar a discutir, né, com a pessoa e eu ficar, assim, sabe, criança assistindo. Então, a gente tá num ambiente que opressões elas vão acontecendo, mas que tu não vai sabendo nomear. E principalmente minha mãe, por ser uma pessoa branca, ela nunca conseguiu me explicar, né, o que era aquilo. Que provavelmente eu já estava passando, que era o racismo, né? E aí eu lembro que a minha irmã, que também foi uma peça fundamental nessa trajetória, ela começou a introduzir isso. Mais velha? Mais velha, 9 anos de diferença. E aí, quando eu acho que eu tinha talvez uns 10, 11 anos, assim, ela começou a falar, assim, porque eu não sei se tu sabe, as pessoas são diferentes, tu vai ter julgamentos pela cor da pele. Então, ela começou a construir um diálogo, ainda também da forma como ela conseguia, porque também é uma pessoa branca. Então, assim, eu tinha muito desse lugar, mas, assim, nominalmente, uma construção, um diálogo aberto não existia. E, enfim, corta para todas as opressões que a gente sofre, né, enquanto uma pessoa negra, que é isso, o racismo é uma não identificação com teus traços corpóreos, então eu nunca consegui, como eu falei, né, me assumir uma pessoa negra, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ver como os meus traços eram bonitos. Então, principalmente o cabelo, assim, eu sempre tive muito cabelo, um cabelo super volumoso, longo, crespo, e o cabelo da minha mãe e da minha irmã eram cacheados, né, aquele cacho perfeito, e eu dizia, cara, eu quero ter isso. Por que eu não posso ter isso, né? E aí comecei a fazer relaxamento para tentar domar, né, os cabelos, os fios, como é vendido pra gente. Enfim, toda uma construção de uma negação de identidade até o momento que eu entro na universidade, né? Eu entrei, me formei na URGS, ingressa pelo meio das cotas raciais. E aí foi em 2012, que foi o ano de implementação das cotas, né? Então, a nossa turma era uma turma muito negra. Então, assim, a gente trocava muito identificação, muitas pessoas vindas, né, de bairros da periferia, tinham trajetórias. Ali tu não era a minoria. Não era a minoria. Tinha uma trajetória. Eu acho que não era nem a minoria, eu acho que eu não era a única negra. Porque eu acho que ainda assim nós éramos minoria frente a uma universidade que é extremamente branca. E só não ser a única já dava uma ideia de ser maioria, né? Nossa, é maravilhoso, né? E aí o poder contar, né? A gente não vivia aquilo que chamam de a síndrome do negro único, né? Que muitas vezes tu vai, ainda mais quando tu cresce mais profissionalmente, tu vai sendo a única pessoa dentro dos espaços, né? E é muito Quanto mais doloroso. cresce, mais isolado fica. Exatamente. Tu é a única pessoa naquele ambiente e aí tu sofre muito, porque tu não tem com quem compartilhar, tu não tem com quem vivenciar muitas dessas dores que quando tu vai falar para uma pessoa branca é visto como um vitimismo, enfim. E aí chego na universidade, penso nesse processo de já estava começando a naturalizar meus cabelos, então parando de fazer relaxamento e permanente, e aí eu resolvo, enfim, por essas questões a gente discutindo, enfim, principalmente as meninas que também estavam nesse processo de transição, começar a estudar mais sobre questões raciais, assim. Eu acho que a URGS tem também um ambiente muito propenso à crítica, à discussão, então acho que me instigou muito também um ambiente que me possibilitasse isso. E aí, o meu TCC eu resolvi fazer sobre a transição capilar da mulher negra, né, e como a mídia estava retratando isso na época, e me debrucei sobre N livros, né, de questões raciais, descobri que um dos autores que eu estudei a minha graduação toda era um autor negro, que é o Stuart Hall, enfim, então ali começou, então a origem desse processo começa no meu TCC. Então, eu estudo questões raciais, começo a me descobrir como uma pessoa negra, que eu acho que esse tornar-se negro, né, que é até uma autora muito conhecida, que é a Neuza Santos, da psicologia, ela fala sobre isso, né, que nem todas as pessoas são negras, elas se tornam, que é esse processo de descobrimento que a gente tem. E aí, a partir disso, faço meu TCC e penso, não, eu não quero parar por aqui, né? Eu quero continuar estudando e, quem sabe, né, falar sobre isso para fora dos muros da universidade, para pessoas, né, iguais a mim, principalmente, que vieram de periferia, que pudessem se identificar. E eu começo a criar conteúdos, né? Então, eu começo pelo Medium, que é uma plataforma de textos, escrevendo diferentes textos. Depois vou pro Instagram, principalmente, para produzir conteúdos. E aí, por N questões, começo a ser convidada para dar palestras, né? É legal que tu pegou um drama pessoal teu, né? A questão do cabelo, né? Aham. Né? Questão do cabelo, né? E
Que era uma coisa que tu lutava contra ti mesmo, né? Tu queria transformar aquilo. E tu transformou isso num TCC, né? Que pegou a experiência pessoal, uma coisa que, né? Tipo assim, o TCC te parte, né? De uma dúvida, né? Total. De uma dúvida. A gente tem uma problemática, uma pergunta, né? Que a gente faz lá no início para tentar fazer uma resposta no final. Então era uma pergunta que tu te fazia. Exato. Encontrou a resposta lá no final do TCC? Não, eu acho que tem uma questão de... Era uma dúvida que eu tinha, mas eu principalmente... um dos meus objetos foram grupos de redes sociais, né? Então eu tive a mídia, principalmente jornais, né? Para dar esse fomento da mídia tradicional. Mas os grupos para trazer um pouco da vivência da sociedade. E quando eu chego nessa análise, né? Ou seja, nesses objetos, eu percebo que é uma realidade de todas as meninas negras, não, né, a nível Brasil, mas que estavam naqueles grupos, passando pela mesma problemática que eu já tinha passado. Então eu percebo que não era uma dor somente minha, né? E a construção, eu acho que a resposta que eu estava buscando era principalmente como a mídia estava retratando aquilo. Será que a mídia iria retratar como mais um caso, que nem falávamos, né, sobre como o racismo ele é visto muitas vezes com vitimismo ou sem importância, ou se efetivamente vai ser dado, né, um protagonismo para essa pauta, a gente vai tratar sobre a questão da identidade. E eu percebo que sim, começa-se ali naquele processo que foi mais ou menos em 2016, a mídia sendo, que aí foi o que a gente chamou de reprogramação em rede, né? Então, as mídias sociais pautando a mídia tradicional sobre essa temática. Então, começa, né, tem as marchas do Orgulho Crespo acontecendo em diferentes capitais do Brasil, sendo noticiadas, o próprio processo, né, de transição sendo falado, e que aí muitas marcas começaram a também ver o quanto seus produtos, né, poderiam auxiliar nisso. Então, começa muito desse processo de a mídia, aliás, os grupos de redes sociais pautando, né, TV, rádio e outros meios, né, para que essa construção de uma narrativa de identidade dessas mulheres negras, né, essa valorização dos seus cabelos começasse a acontecer. Então, eu sempre falo, né, que foi um processo super importante para me descobrir, mas ao mesmo tempo para perceber que não era uma coisa somente minha, assim, sabe? Que era um processo em que muitas meninas negras, mulheres negras, passam por isso. E muitos homens também, mas o grupo basicamente era, né, majoritariamente formado por mulheres. Então, o quanto esse processo foi importante para que elas vissem uma autoestima, né? Que muitas vezes a gente pensa que a identidade é uma construção que ela é somente interna, né? Mas ela vai mexer no externo, né? E o movimento de transição capilar, ele é um movimento político também. Porque a partir do momento que tu assume o teu cabelo, tu tá colocando as tuas raízes, né? A tua ancestralidade pra jogo. E isso vai te aproximando da negritude. E aí a gente embate no racismo, né? Teve lá nos anos 70 o Poder Negro, né? Que era o Black Power, né? Isso. Que começa como uma expressão, né? Vem até um pouco antes, eu acho, né? Começa com o negro é lindo, que o James Brown dizia, né? Isso. Lá no antigo Apollo, né? No Harlem. E o Black Power, ele acaba se tornando um estilo de cabelo, né? Era uma expressão que se tornou um estilo de cabelo bem comum, né? Aqui à época. Luana, com relação, assim, eu vi que tu falou ali um pouco atrás da questão da tua mãe, né? Uhum. Minha mãe não sabia me explicar porque ela era branca, né? O que estava acontecendo. E nesse teu curso que eu anotei aqui, Letramento Racial, Boas Práticas de Antirracismo, tu fala muito isso, né? Acho que às vezes as pessoas brancas, elas têm a maior boa vontade, elas querem se posicionar corretamente, mas às vezes escorregam, pisam na bola, dizem coisas fora do lugar, porque às vezes não tenham, né? Não estejam, né, no local, elas não fazem parte daquilo, elas vêm, mas não sentem, talvez, né? Como é que é isso? Eu queria que tu falasse um pouco disso, porque ela era tua mãe, entendeu? Sim. Ela podia não sentir, ela não ter a cor, mas ela ficava, a indignação, né, de ser a filha dela devia ser profunda, né? Como é que é isso que hoje tu consegue explicar um pouco mais corretamente isso? Eu acho que tem vários processos nisso, né? Eu acho que a minha mãe, ela com certeza se sentia extremamente triste por vivenciar aquelas situações e não saber muitas vezes nomear e principalmente responder à altura, né? E eu acho que essa construção que ela tinha de entender que sim, acontecia uma opressão, sabia que existia um preconceito, mas não conseguia nomear, eu acho que doía muito nela, né? Então, eu acho que era uma forma que eu acho que talvez a psicologia vá conseguir explicar melhor, que é quando a gente começa a negar, assim, ou seja, a gente quer se afastar
de um lugar, enfim, quase como se fosse um bloqueio para tu não ter que precisar lidar com aquela situação. Então ela simplesmente não falava, né, sobre questões raciais, ou, por exemplo, o fato de eu não assumir o meu cabelo, ou no caso, né, eu sempre mantive meu cabelo crespo, mas não conseguia deixar ele natural. Ela não conseguia explicar que aquilo era, né, um processo de racismo que faz com que tu queira negar os teus traços. Ela não tinha toda essa informação e essa bagagem histórica, cultural, enfim, de referências para conseguir, né, me trazer esses mecanismos. E a minha mãe foi basicamente uma mãe solo, né? Meu pai, ele não teve uma criação presente. Então ela tinha que se desdobrar trabalhando, né, que nem louca para conseguir sustentar 2 filhas. Então eu acho que em muitos momentos eu hoje consigo entender também ela nesse lugar, assim, de, né, os pais às vezes estão exaustos, assim, então chegar em casa, né, ainda tem que preparar comida e pensar na rotina do outro dia. Então eu acho que esse lugar de tipo assim, vou buscar um livro, vou buscar alguém que possa falar com a Luana, eu acho que nem passava, sabe, pela cabeça dela, porque ela tinha tantos outros problemas diários e concretos ali, que eram tão mais viscerais, que eu acho que ela pensava assim, eu tenho que matar um leãozinho por dia e vou vivendo, assim. Eu também, né, sempre fui muito falante, né? Não sei o quê. Mas eu nunca fui uma criança de, tipo, chegar pra minha mãe e dizer assim, vamos falar sobre isso? Então, assim, por mais que eu sempre fui muito... A gente teve sempre uma relação super aberta, né? Sempre muito baseada no diálogo. Eu também nunca consegui ter esse discernimento de entender o que estava acontecendo para eu conseguir propor esse diálogo. Então, assim, acaba que nenhuma das pessoas trazia e a gente foi vivendo a vida, sabe? Então, eu acho que o meu curso, ele tem muito objetivo, né, de trazer a pauta racial para todas as pessoas, que seja um diálogo para todas as pessoas. A gente não pode mais acreditar que falar sobre questões raciais é somente uma pauta para pessoas racializadas, ou seja, pessoas pretas, indígenas, pardas, né? Na verdade, é uma construção de todo um grupo, né? E o grupo, né, quando a gente fala, é a sociedade brasileira, né? Porque se essas pessoas racializadas não sofressem nenhum tipo de preconceito, ok, talvez a gente pudesse, né, relevar. Mas elas sofrem, né? E ele é basicamente praticado, em sua maioria, por pessoas brancas que muitas vezes não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes é por uma piada, né? Que a gente fala que é o racismo recreativo, né? Tu coloca um humor naquela piada, tu valida porque tem uma pessoa, né? Não, mas meu amigo negro nunca falou nada sobre isso. E aí tu vai disseminando esses discursos que são totalmente racistas. Então, tem muitos desses mecanismos que vão acontecendo no dia a dia, né, no cotidiano, e a gente não vai se dando conta porque tá totalmente naturalizado. E aí o meu curso, ele tem o objetivo disso, né, de desmistificar essas questões raciais e ao mesmo tempo propor para as pessoas que estão fazendo de práticas antirracistas. Então, como eu tenho ações concretas no meu dia a dia para tentar, né, não ser mais racista, né. Depois eu quero falar mais sobre isso, algumas orientações tuas, mas eu queria te perguntar uma coisa assim, políticas de Estado, né, é evidente que vão ajudar na medida, se o Estado tem por conceito uma ideia mais progressista, contra a discriminação, né, pela integração, enfim, né, nos últimos 4 anos não foi o que a gente viu no Brasil. Né, nas principais áreas, né? Então tinha alguém responsável por política dos índios, botava um cara lá que odiava índio, botavam a política Fundação Palmares, era um negro que tinha uma visão contra os negros, é uma coisa, em todas as áreas foi uma tentativa assim. Os movimentos conseguem, né, ser mais forte que uma política, mesmo que as políticas, claro que agora uma política de Estado ajuda, mas até que ponto isso freou, até que ponto a gente regrediu, porque a gente vinha, a gente tem casos e muitos casos assim, de que a gente viu de marcas, que é uma coisa que tu trabalha, quando se viram envolvidas em casos assim, que tinha algo de racismo, elas cancelaram, seja clientes que eram delas, figuras, né, expoentes que disseram alguma coisa fora do lugar, perderam patrocinadores, né? Havia essa preocupação. Nos últimos 4 anos, até algumas empresas, a gente via que elas faziam questão de colar, né, na política do atual governo. Eu queria saber de ti, que trabalha com isso, né? Até que ponto nós tivemos nós estava andando a 80 e passamos a andar a 40 ou a 20, o que aconteceu? Então, eu acho que é o resumo do que tu comentou, né? A gente teve um governo que foi totalmente contrário a políticas públicas e sociais que fomentassem essa equidade racial.
E a gente tinha a sensação de que a gente estava avançando porque a gente vinha de um outro governo, né, que basicamente implementou a lei de cotas, né, fez diferentes ações para promover, né, equidade racial. Mas, justamente com a gerência, né, quando tu dá poder para um discurso que muitas vezes ele é opressor, que era o caso do antigo governo, faz com que essas pessoas que não eram, né, favoráveis a ações de promoções de ações afirmativas comecem a trazer, enfim, ter mais voz sobre essa sua angústia ou essa necessidade da gente não avançar com essas pautas. Então, eu acho que a gente tinha uma sensação de que estávamos avançando por isso, porque a gente tinha um avanço, mas ao mesmo tempo um silenciamento dessa camada da sociedade que era contrária. A partir do momento que essa gangorra, né, se inverte, a gente começa a ver esse surgimento. E aí, o surgimento de um governo que é totalmente contrário, que não vai promover nenhuma política, inclusive se puder prejudicar as que estão vigentes, vai fazer. E ao mesmo tempo, muitas empresas também coibindo ou basicamente querendo não implementar nenhuma política assim. Eu acho que o que aconteceu, principalmente com a morte do George Floyd, foi um marco para que a gente começasse a ver uma retomada dessa discussão, né? Porque foi uma morte que aconteceu nos Estados Unidos, mas que reverberou em diferentes países, e no Brasil não seria diferente. Então, eu acho que por mais que, em termos de políticas públicas e sociais, a gente não estivesse avançando, aí vem as empresas, que aí tem até pesquisas que falam, né, que a sociedade civil, ela vê hoje as empresas, né, as marcas, como um outro lugar, um outro espaço que elas esperam que se tenha uma responsabilidade social. Então, se eu não tô vendo dessa camada aqui da sociedade, né, de poder, eu vou para uma outra. E aí as pessoas começam a cobrar as marcas, né, de uma posição. Então, muitas marcas começam a se posicionar. Começa pela tela preta, que, enfim, que tinha um simbolismo, mas assim, para quem é do movimento, a tela preta, que era o... Explica para quem não manja. Não, na verdade foi literalmente um movimento da morte do... o movimento da tela preta. Isso, da morte do George Floyd. Várias pessoas começaram a postar no Instagram a telinha preta como se fosse um luto ao que estava acontecendo. E muitas marcas seguiram o mesmo caminho. E aí, para dentro do movimento negro, isso não quis dizer nada, assim, legal a tua solidariedade, mas efetivamente, qual é a atuação concreta, né? Porque postar uma tela preta no Instagram dizendo que tu se solidariza por isso, não é suficiente. Então, começa um movimento em que essas empresas são tensionadas, e aí um plano, né, efetivo de ações começa a ser feito. Então, tem várias empresas que começam a ter compromissos sendo divulgados. Então, Natura, Avon, Boticário, que tô falando só do ramo da beleza, mas enfim, tem a Bayer, depois a Magazine, que vão ser empresas que vão começar esse movimento de temos um compromisso, né, de reparação. Magazine Luiza, né, fez isso, né? Isso, exato. De reparação, então um compromisso, por exemplo, eu lembro da Avon, que eles colocaram que até 2025 eles seriam, né, acho que mais de 30%, não vou lembrar o número agora, de cargos de liderança para mulheres negras. Então, compromissos nesse sentido, o que a gente vai fazer efetivamente. Até os processos seletivos, e aí trainees, como é o caso da Magazine Luiza, que traz isso, né, um trainee para lideranças exclusivo para pessoas negras, né? Então, por isso que causa todo o frisson que gerou, porque ninguém quer perder privilégio. Quando a gente para alguns é preconceito. Como assim só para negros? Isso é preconceito. Exato. Porque é isso, a gente aprende, né, ao longo, e aí aprende no sentido de senso comum, né? Não é um aprendizado constante dentro da sala de aula. Mas que quando a gente está falando sobre questões raciais, e principalmente quando a gente quer trazer, né, uma política de ações afirmativas para um grupo, ou seja, eu preciso que as pessoas negras elas avancem porque historicamente não houve nenhum tipo de política, é errado. Porque eu nunca tive nenhuma política para entrar numa faculdade, para conseguir um emprego, porque eles vão ter. Só porque é por isso, a gente esquece a história do nosso país, né? Então é mais fácil eu criticar uma política do que pensar como outros grupos, né, que são racializados, são grupos que realmente, quando a gente olha, né, a porcentagem da nossa sociedade, então a gente tem uma maioria numérica de pessoas pretas e pardas, mas se a gente olha para cargos gerenciais,
para dentro das empresas, para setores onde o poder se detém, a própria política, como a gente estava falando, a gente não vê essa representatividade. Então, tu queres mesmo me dizer que a gente vive numa equidade, né, ou numa democracia racial, como tanto se fala, que a gente já sabe que isso é um mito, né, porque não existe uma democracia racial onde há uma desigualdade, né, racial e social. Então, são todas essas questões que vão sendo levantadas. E aí as empresas começam a, enfim, ter essas ações e práticas e vem crescendo cada vez mais. Mas eu acho que É importante só, desculpa, Claro. Luana, essa quando fala assim, ó, colocou claramente uma meta, né? Porque não adianta, nós da empresa tal, né, somos contra qualquer espécie de discriminação, e tu vai ver, quantos funcionários? 1.500. Quantos pretos tem? Olha, nós temos 1.498 brancos, tem 2 pretos aqui. Onde é que eles trabalham? Um na faxina e um atende na lancheria. Aí não adianta, entendeu? Aí tu falou de algo concreto. A Avon, por exemplo, determinou, nós temos como projeto, como planejamento, chegar no ano tal com tantas pessoas em cargos de liderança, né? Assim, como a Magazine Luiza está fazendo, ou seja, ações concretas. Eu acho que é o momento de agir, né? Muito mais do que aquela postagem bonita no Instagram. Sim. Dá teu copo aí, Luana, que eu vou te servir enquanto fala. Obrigada. Não, é com certeza isso, porque muito também foi se falado de que a gente chama, né, de cargos, tem 2 paralelos, né, cargos de subalternidade, que são esses cargos, enfim, que é muito conhecido, né, nas empresas, a tia do cafezinho, a tia da limpeza, que são isso, né, são as pessoas negras que vão estar nesses cargos de serviços gerenciais, e ao mesmo tempo os cargos de front, que a gente chama, né, que é estágio, cargos júniores, enfim, ou assistentes, que vão sendo ocupados por pessoas negras, né, para demonstrar, não, mas a gente tem, sei lá, 50% da empresa negra. Tá, mas aonde estão essas pessoas, né? Por isso que começou também a se pleitear que pessoas negras fossem contratadas para outros cargos, né, para que pudessem ter poder sobre decisões. E é por isso que um dos fatores do trainee da Magazine ter sido tão criticado é porque foi um dos poucos trainees que era um trainee específico para cargos de liderança. Então eram pessoas negras que estariam em cargos de decisão. E ninguém quer que uma pessoa preta tenha poder de decisão, né? A gente aprende, e aí novamente pelo senso comum, que pessoas negras estão aqui para me servir e não para me mandar, não para me trazer a voz ativa, né? Eu não quero protagonismo para essas pessoas, até porque eu aprendi a minha vida toda que pessoas brancas estão nesse lugar, mesmo que seja um viés inconsciente, que a gente não repare que isso foi sendo difundido pra gente ao longo da nossa vida, mas sempre foi posto. Então, a partir do momento que tu começa a mexer peças que sempre estiveram ali, né, que não incomodaram, entre aspas, ninguém, aí sim causa todo esse frisson, né? Então, eu acho que tem muito, né, do que tu tinha comentado antes, do contexto do governo, sim. Eu acho que foi um governo que prejudicou muito nesses avanços, e eu acho que a gente vai sentir, já vem sentindo isso, né, nos últimos 4 anos, eu acho que 4 anos de retrocesso, mas ao mesmo tempo a gente vai ainda persistir vendo essa consequência nos próximos anos, e aí a gente espera que as marcas, empresas tenham essa consciência de que elas podem e devem, né, estar mais mobilizadas para a pauta. Então, ter, né, políticas efetivas, então, como a gente estava falando de metas, objetivos, né, contratação não só de cargos de pessoas negras, mas também cargos gerenciais, de ter um treinamento para essas pessoas, né? Algumas empresas já te chamaram, né, também para isso, já conversasse com empresa, é algo que também costuma fazer. Faço consultoria, faço treinamentos, enfim, até os meus próprios cursos. Eu tinha anotado aqui algumas, eu sou metido Gerdau, DZ, Datum, TI, instituições, e ainda tem a URGS, Unicinos, a Fundação Getúlio Vargas. Muitas delas foram palestras, e aí a DZ é uma parceira já que eu comecei dando palestra, e aí depois eu comecei a fazer consultoria para eles, né, porque eles tinham, enfim, no início do projeto, poucas pessoas negras dentro da agência, eles queriam avançar, mas não só de, eu preciso contratar, porque eles, enfim, eu não faço a parte de recrutamento, né, meu objetivo é como oriento, né, busco dar essa consultoria para que
o ambiente seja propício para pessoas negras, né? Porque muitas vezes as empresas pensam só na contratação, mas não na retenção. Então, de como Sim. tornar esse ambiente propício para uma pessoa negra, né? Que não seja um ambiente hostil, que seja um ambiente diverso, né? Que o diálogo ele aconteça. Então, tudo isso precisa estar dentro desse planejamento, né? E aí, por isso que eu falo também sobre a importância de saúde mental, né? De treinamentos. Hoje, cada vez mais eu tenho percebido, fazendo palestras e consultorias para as empresas, que o grupo de pessoas negras que já vem, né, sendo contratado para as empresas, sente essa necessidade, essa falta de um cuidado para a sua necessidade, né? Porque é visto assim, vamos pensar, a nossa sociedade, ela sempre foi uma sociedade branca, né? Ou seja, pessoas brancas sempre tinham poder, sempre tiveram poder e assim foi construído. E as pessoas negras não estiveram dentro desses espaços. Elas sempre eram vistas como objetos de mão de obra, serviçais. A partir do momento que tu começa a aglutinar, ou seja, juntar essas pessoas dentro de um mesmo grupo, né, para conviverem, a lógica da branquitude, ou seja, dessa identidade racial branca, faz com que eu pressuponha que todo mundo que sempre, enfim, como a gente sempre deteve esse meio de operação, vai continuar entrando nele e entendendo como a lógica funciona. Mas não é assim, porque a gente não vem desses lugares. Então, por exemplo, para ser um pouco mais prática, né? A compreensão de uma necessidade, por exemplo, de conseguir estar dentro de um ambiente e ser cobrado, né? Eu vou cobrar, por exemplo, nós dois somos colegas e a gente vai ter um chefe que vai nos cobrar. Só que essa cobrança, ela, para uma pessoa negra, ela vai bater como se fosse uma coisa extremamente assim, eu fiz alguma coisa errada. Eu vou ter que ser 2, 3 vezes maior que o Nando, fazer mais coisas que o Nando para perceberem que eu tenho valor. Então, a gente colocou um molde de trabalho que faz com que todo mundo... A pessoa se sente assim? É ela que tá se sentindo assim? Não, ela se sente assim porque a sociedade, da forma como pelo a gente... contexto. Exatamente. Ela faz com que tu pense, né? Com que pessoas negras não tenham capacidade para estarem dentro de um ambiente. Daqui a pouco tu acaba acreditando nisso. Exatamente. E aí tu pensa que eu colocando, então, várias pessoas de diferentes grupos, realidades, enfim, né? Dentro de uma mesma sala, que é o que acontece hoje nas organizações, todo mundo vai ter o mesmo pensamento, todo mundo vai seguir a mesma forminha, né? O mesmo meio de produção, vamos dizer assim. Mas na prática não. Se eu vim de um lugar, por exemplo, de uma periferia em que a minha mãe teve que lutar muito para que eu tivesse diferentes acessos, ou se eu vim de um lugar em que eu tive uma facilidade de acessos, né? Então tudo isso, por isso que a gente fala o quanto a diversidade ela é importante, né? Para que diferentes pessoas consigam pensar juntas. Só que se eu continuo nesse projeto, né, de pensar que eu colocando todas as pessoas juntas e não dando uma instrução, um treinamento para que principalmente pessoas negras tenham, que eu falo, né, que essa saúde mental em dia, de um treinamento para elas perceberem que não, eu não preciso trabalhar mais 10 vezes que tu para ter o mesmo desempenho que tu tem, porque a gente tem o mesmo desempenho. A cobrança, ela vai acontecer. Ela é uma cobrança natural. Só que o peso que eu tenho por vir de toda essa história, né, todo esse contexto que a gente estava falando externo, vai me colocar esse peso maior. Então, é essa construção que a gente também precisa começar a fazer dentro das empresas, porque são pessoas de grupos totalmente diferentes, de realidades totalmente diferentes, e a gente não consegue ainda fazer a inclusão efetiva. A gente só está dialogando. É insignificante ainda a gente... o número de pessoas pretas em cargos de liderança, e eu imagino que mulheres pretas ainda menos ainda, é muito insignificante ainda lá pro tamanho do Brasil, não, nem pro tamanho, pela quantidade, né? Nós estamos falando da maioria da população. Sim, é menos de 20% para o tamanho da população brasileira. Sim. Então, e aí para uma população onde deve ter os 54%, 55%? 56% da população é preta e parda. Então, tu imagina a discrepância, né? É muita diferença.
Então, cada vez mais a gente precisa se conscientizar, né, que a gente precisa dialogar sobre questões raciais, mas ao mesmo tempo dar oportunidades, porque é isso, não adianta a gente só ter um discurso bonito de somos uma empresa diversa, inclusiva, como tu comentaste antes, como a gente efetivamente tem ações para que haja essa equidade. Tu falasse ali na questão das pessoas. Bom, eu quero voltar antes do Pelé, tá? Tô no futebol agora, que perdeu o Pelé, né? O Pelé foi o meu maior ídolo. Eu gosto de futebol porque eu vi o Pelé, né? Naquela Copa de 70 e depois. Bom, mas antes dele a gente teve o Leônidas da Silva, que foi a primeira grande estrela do futebol brasileiro, negro, tá? Um monte de gente não sabe, hoje tem o chocolate à venda, aí, o Diamante Negro. Sim. É do Leônidas da Silva, porque ele era o Diamante Negro, era o nome, era o marketing na época, né? E a Neugbauer comprou, então, enfim, ele era um garoto propaganda, né? Do Diamante Negro. Aliás, a família não ganha um centavo, viu? O chocolate está à venda, a família do Leônidas não ganha nada. Absurdo. Não ganha nada, né? Bom, mas daí o Leônidas foi nosso grande ídolo, veio a Copa de 50, o Brasil perdeu. E aí o Barbosa era o goleiro, era negro, o lateral esquerdo, tentar me lembrar o nome dele aqui, não sei se era o Dúlio, mas enfim, também era negro, e o gol foi pelo lado esquerdo do Brasil, então os negros foram responsáveis pela derrota do Brasil. Com certeza. Né? Que eu digo assim, nos clubes, e o Mário Filho escreve um livro sobre isso, né, o negro do futebol brasileiro, tinha o tal do processo de embranquecimento, né? Então, os clubes de futebol, daqui a pouco tinha lá a ala social e tal, que os jogadores negros não entravam. Mas se o cara já chegava a um certo status, era o goleador do time e tal, ele já não era considerado tão negro. Então já era... Isso é um negro de alma branca, como a gente dizia. O Pelé, ele traz essa coisa, né, de... negro, né? O cabelo dele era como era, ele era aquela figura que ele foi. Eu queria te ouvir, porque há um debate gigantesco em torno do Pelé, porque o Pelé deveria falar mais sobre racismo, né? Sobre isso ou sobre aquilo. Eu não quero entrar vou deixar tu falar, tá? Mas o que eu vejo assim, as pessoas se orgulhavam de o Pelé, era o Pelé inteiro, era a maior figura do Brasil, a figura mais conhecida do Brasil, talvez o rosto mais conhecido do planeta. De uma pessoa negra. Eu queria te ouvir sobre essa representação do Pelé, e se o Pelé realmente foi tão omisso assim, se ele é relevante ou não nessa causa que a gente está falando aqui. Sim. Eu acho que muito se espera, a gente falou em outro momento também, em que esse diálogo de racismo ele só venha de pessoas pretas, né? E não seja um diálogo de todas as pessoas, claro, dentro, né, do seu lugar de fala. Então, eu como uma pessoa negra, muitas vezes vou conseguir trazer um lugar do que eu sofro como vítima, mas quem está praticando esse discurso também tem um poder de fala, né, de trazer muitas vezes como eu posso, né, mudar ou reparar, né, essa lógica, né, que eu estou reproduzindo. E eu acho que se esperava muito do Pelé por ser uma pessoa tão emblemática, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, né, a gente está falando na década de 50, 60, enfim, seguindo até hoje, o quanto se falava sobre questões raciais naquela época. E estou falando principalmente em ambientes majoritariamente brancos, né? O Pelé nasce 52 anos depois da abolição da escravatura. Exato. E muitas vezes dentro obviamente, dentro do movimento negro já existia essa pauta, né? Porque a gente fala que até isso foi nos apagado, né? Que a abolição da escravatura nunca foi colocada, né? Sido colocada como que se os negros tivessem participado dessa construção, né? Então, até nesse sentido foi nos negado esse direito de protagonismo. Então, sempre houve a discussão, mas dentro de um ambiente, principalmente dentro do futebol, que para ele conseguir, né, crescer, se ele falasse sobre questões raciais, será que ele teria a mesma abertura, as mesmas portas, né, que se abriram na vida dele, mesmo ele jogando muito? Será que ele teria tido o mesmo resultado? A gente mesmo comentava sobre, né, casos de outros jogadores atuais que se manifestaram sobre questões de racismo e essas carreiras foram basicamente anuladas, né, foram apagadas. Então, eu entendo o cenário e as motivações, talvez, que tenham ocorrido para que o Pelé não falasse naquela época. Acho que também tem um exemplo que, enfim, é fora do futebol, mas para quem já leu, né, a biografia da Oprah, ela fala também sobre isso, que por muito tempo ela não falava nada sobre questões raciais, ela só foi falar sobre isso, e até ser uma pessoa que, enfim, hoje se propõe a, né, quando ela já era
Exatamente, quando ela já era a Oprah, né? Quando ela já tinha o nome dela. Então, eu acho que dentro desse cenário, muitas vezes as pessoas negras se ocultam ou não pretendem falar para não serem taxadas ou excluídas desse processo. E aí a gente poderia trazer, mas depois, né? Depois de tanto tempo, já com uma fama, uma carreira consolidada, já tendo parado de jogar futebol, mesmo assim o Pelé, ele não poderia estar falando sobre isso. Aí eu acho que volta numa outra questão, que é o quanto essa pauta, né, racial, ela foi pertencente, ela foi emblemática e importante na vida do Pelé. Eu acho que não, aqui tô só, né, fazendo achismos. Eu acho que não teve um peso tão significativo para ele querer se pronunciar a ponto de, porque muitas vezes as pessoas negras, por sofrerem tanto essa opressão, porque a gente não pode esquecer que o racismo é uma violência, então muitas vezes por tu não querer ativar isso, né, quase como se fosse um gatilho, tu prefere bloquear, que é o ponto que eu tava falando da minha mãe. Então, assim, eu não quero falar sobre isso, eu não quero trazer mais uma dor de tantas violências que eu já sofro, muitas vezes por conta, né, do meu tom de pele. E eu tenho certeza que o Pelé deve ter sofrido racismo, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas ele já falou sobre isso em algumas entrevistas, falou. Porque isso faz parte, infelizmente, da realidade de pessoas negras. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse ato político, né, de vir à frente, de tomar posição, talvez não fosse uma seara que ele quisesse navegar, porque ele já tinha uma vida confortável, enfim. E aí eu acho que talvez o ponto seja o que eu comentei no início, né? Como a gente traz outras pessoas que têm o mesmo, talvez o mesmo poder, né, de fala, do Pelé, para trazer essas questões, mas principalmente pessoas brancas sendo incluídas nesse diálogo, né? O quanto a gente precisa também, eu acho que dar protagonismo para que outras vozes surjam, para que a gente consiga falar sobre isso e não sejam depois escanteadas, porque eu acho que também tem essa consequência do se posicionar, né? É muito bonito, Luana, mas... Deixa eu fazer uma pergunta assim agora, assim, não tem também, né, a maioria dos críticos e tal da imprensa e até dos analistas e que cobram muito o posicionamento do Pelé, são brancos, talvez até a maioria, que escreviam na época sobre isso, né. Eu lembro do Pelé como ministro do esporte, a primeira marcha do movimento negro foi ele que abriu as portas de Brasília, recebeu. O Pelé acaba com a lei do passe, que era uma coisa absurda, né, que favoreceu muito, e a maioria dos jogadores negros também. Mas o que eu vejo assim, às vezes essa coisa da representatividade, né, tu não te vê às vezes, né, tu olha pra televisão, cadê os presos na televisão? Tu não vê ninguém. Hoje tu vê, há 20 anos atrás tu não via, né, tu não vê uma boneca preta e tal. O Pelé, né, isso que eu queria ver até que ponto contribui, tu vê, por exemplo, num esporte de elite como o golfe, onde só os brancos ganhavam, chega o cara que é o Pelé do golfe, é o Tiger Woods, que é um negro, né? E não é um esporte de preto, entendeu? É um esporte da elite branca, né? E o cara chega lá, até que ponto, assim, só o fato da existência da pessoa, pra quem tá chegando. Eu vi jogadores como Mbappé, eu vi jogadores como Abdul Pelé e outros jogadores do mundo dizerem: o Pelé fez com que nós negros tivéssemos coragem de jogar bola, porque nós acreditamos que dava, porque ele é a primeira figura global, né, do futebol, e é preto. Essa contribuição, às vezes, silenciosa, eu não quero me fixar no Pelé, qualquer um que seja, entendeu? O cara não deu nenhum discurso, mas ela é possível só pela representatividade. O cara vê uma âncora de televisão, né? Uma pessoa, sei lá, um piloto de Fórmula 1 como Lewis Hamilton, outro esporte onde só os brancos mandavam, ele chega lá e se torna o maior de todos. Com certeza. Eu acho que a representatividade, essas imagens, né, que vão sendo difundidas, principalmente em meios, né, de comunicação, elas são super importantes para que essas gerações, né, consigam ter espelho, né? E espelho que muitas vezes essa representatividade e referências a gente não teve. Eu acho que se eu já senti falta disso, imagina Pelé, né? E outros, enfim, que vieram no mesmo tempo que ele. Eu acho que ela é super importante, ela traz, eu acho que muitas vezes essa possibilidade, esse direito ao sonho, esse direito de oportunidade, esse direito de acreditar que é possível. Se ele chegou, ou se ela chegou, eu também posso.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem também esse papel de, muitas vezes, desse posicionamento mais direto. Ele também é importante, né? Sim. Eu acho que no caso do Pelé foi isso, assim. Eu acho que só a figura dele acabou bastando, por mais que muito se cobre. Mas eu acho que é só quem vive o racismo sabe o Mohamed quanto... Ali, por exemplo, foi um astro e falou, né? Exato, exato. Então, essa dor, é porque a gente sempre não fala e esquece, né? Mas o racismo é uma violência, né? Então, por que eu vou querer sempre estar reafirmando essa violência nos meus discursos se eu posso falar? Enfim, olha como o sol hoje tá ensolarado, sabe? Então, assim, eu acho que tem toda essa construção que ela é importante, mas ao mesmo tempo essa figura, essa representatividade, ela também tem um papel super importante, principalmente para essa geração que tá vindo. Ao mesmo tempo, eu acho que tem todo um lugar, né, que a gente precisa continuar construindo, que aí vem por meio do que a gente falou anteriormente, que são essas políticas, né, públicas e sociais para continuarem fomentando essa possibilidade, né, efetiva de pessoas negras alcançarem diferentes lugares e ao mesmo tempo como, né, as marcas e empresas vão caminhar na mesma direção para que se tenha oportunidades, ou seja, processos de ações afirmativas para que pessoas negras também, né, tenham a possibilidade de sonhar, né, em, por exemplo, ser um CEO, né, em ter um cargo gerencial, em viver um grau de importância que hoje a gente sabe que ainda é muito escasso. Então, acho que tem tudo isso como um complemento que precisa ser pensado. Todas as áreas, eu sempre trago futebol, né, mano? Futebol... Não, e eu acho ótimo, adoro futebol, os também. caras, eles podem só jogar, né, mano? Com Me dá certeza. Técnico negro são raríssimos. Em geral, 1000 vezes mais cobrados que os outros. Com certeza, né? o Roger é um exemplo Nossa, disso. o Roger foi, né? Se tu pegar presidente de clube, não tem... Né? Presidente de federação, muito menos, né? Exato. Grandes empresários de futebol, Mas não eu tem. acho que tem muita relação com o que tu Vocês falou. têm, pode jogar só. Eu acho que tem, com certeza, eu acho que tem muita relação com o que tu falou sobre, né, a Copa de 50, ela foi um marco também, né, a gente não viu depois uma construção, que tanto se fala do mito do goleiro negro, a gente não viu uma construção de um cargo de confiança que o gol, né, o goleiro, ele precisa ter, sendo difundido. Tem até, enfim, matérias que falam sobre isso, que depois da década de 50, muitos jovens negros que chegavam nos clubes e queriam ser goleiros eram negados. Ah, não, vai jogar na lateral, vai ser enfim. Acho que o goleiro de ponta que chegou à seleção foi o Dida. Exato. Só. Exato. E mesmo assim, olha, ele teve que ser um fenômeno no Milan. Ganhar Champions League defendendo pênaltis para conseguir ser chamado. Exatamente. Então, eu acho que tem muito também essa construção, né, que o futebol, ele é um lugar que muitas vezes o jovem negro, ele se espelha como uma possibilidade de subir na vida, como a gente fala, né, de crescer e ter, enfim, dinheiro, mas ao mesmo tempo, ele também pode ser um lugar que te traga também muitos gatilhos, né, e eu acho que só o fato de tu ser impedido de jogar numa posição que tu quer porque tu é negro, já acho que demonstra muito como também pode ser um ambiente muito hostil, principalmente para pessoas negras, embora a gente saiba que tenham essas aberturas, né? Olá, nessa questão do lugar de fala, né? Questão do branco se metendo no debate de racismo e talvez até eu quero te ouvir, né? Então, acho que seja fundamental se meter no sentido de quero ouvir, quero entender, quero aprender, quero saber. Mas durante vários, eu acho que começa muito forte, né, com o episódio de George Floyd e depois com outros episódios que começam a bombar e caso de racismo no futebol brasileiro, o Rio Grande do Sul é protagonista, né? É o que tem mais casos registrados de racismo, é o Rio Grande do Sul, infelizmente. Mas muitas vezes eu vi, assim, colegas meus, assim, cobrando, por exemplo, o Neymar não disse uma palavra sobre o Vinícius Júnior, que foi chamado de macaco, sei lá, uma coisa assim, entendeu? O fulano não disse uma palavra e tal. Até que ponto essa cobrança de um cara que não é, né, é branco, né? Essa cobrança em cima de um negro, para que ele fale sobre o assunto, é legítima? Então, eu acho que entra no mesmo ponto que a gente estava falando, que se espera muito que pessoas negras falem sobre o racismo, sendo que muitos desses casos, elas ou, né, não são as vítimas, mas também vai ser um gatilho, vai ser uma violência que tu tá gerando para aquela pessoa. Acho que teve um caso super emblemático agora na Copa, que eu acho que foi o Eric Faria, que foi, enfim... fazer uma entrevista com o Vini Júnior e ele questiona sobre um caso de racismo dele. E aí o Vini Júnior dá uma volta, basicamente para não responder. Ele queria falar sobre a Copa.
não queria estar ali, né, martelando e falando novamente sobre uma dor e uma vivência que, enfim, né, todo dia, eu acho que toda semana tem algum caso, infelizmente, acontecendo. E é um menino, né, cara? É um guri, né? Acho que tem 22, 23, não é isso? Acho que se fez 22 agora, ele é um menino, menino mesmo. Exato. Então, assim, tu suscitar sempre, é quase como se fosse um gatilho, né? Tu tá sempre suscitando aquela conversa de uma dor que tu tá vivenciando, é como se a gente estivesse toda hora cutucando uma ferida física. É quase a sensação que a gente tem quando sempre estão questionando sobre o racismo. Tipo, é uma dor, é uma violência, é uma opressão. Então, eu acho que, assim, tem 2 pontos. Quando a pessoa ela se dispõe a falar, eu acho que é o caso muitas vezes que eu acho que se pensa do Vini Júnior, porque ele tá sendo muito ativo, né, em cobrar posicionamento político, jurídico, enfim. Eu acho que tem também uma abertura para que se haja essa colocação, essa pergunta, só que ao mesmo tempo, entra naquilo que eu falei antes, eu entendo que essa discussão, ela precisa parar de ser sempre pautada para pessoas negras, né? Então é do tipo, ao invés de perguntar para o Vini Júnior, por que a gente não se preocupa com as autoridades, né, que estão cuidando do caso? E aí, né? Ainda mais a imprensa, que tem um papel de poder dentro dessa lógica, né? De trazer essa cobrança, de trazer essa pauta, O que vai ser feito, qual é a punição? Exatamente. Vai continuar só, né, da forma como tá, porque basicamente está sendo sempre jogado pro... Sim, 50 mil dólares de multa, que o Real Madrid vai à falência com essa multa. Nossa, absurdamente. Então é isso, assim, eu acho que tem um papel que a imprensa, nesse caso, poderia estar fazendo de cobrar mais para que haja uma solução do que efetivamente está sempre indo à vítima para que ela traga esse ponto. Ao mesmo tempo, eu acho que não só a imprensa, mas aí a sociedade de modo geral, eu acho que essa discussão ela precisa ser aberta, né? Então, quais são as pessoas que, quando há um caso de racismo com o jogador, de outros, né, jogadores, se posicionam? Né, se não são só os jogadores negros, muitas vezes. Então, cadê os outros jogadores, né? Cadê, enfim, as outras torcidas, comunidades, dirigentes, enfim. Eu acho que tem outros setores, né, do meio do futebol que poderiam estar também trazendo para vir como um coro essa reivindicação que muitas vezes não acontece. Então, eu acho que me preocupa só nesse lugar, assim, da gente adoecer, que aí entra no que eu falei anteriormente sobre a saúde mental das pessoas negras, né? Então, da gente adoecer um menino que tem uma carreira super promissora, porque a gente só quer falar com ele sobre situações de violência que ele sofre, ao invés de falar do quanto o futebol dele é maravilhoso e o quanto ele pode progredir na carreira, né? Tu falaste sobre aquela coisa de talvez se denunciar alguma coisa pode se prejudicar, é coisa assim, talvez não, prejudica. E no futebol, prova disso, tem vários casos. Eu entrevistei, acho que há uns 2 programas atrás, o Márcio Chagas, né, meu querido amigo, fomos colegas na RBS e colegas de campo, né, porque eu jornalista e ele árbitro de futebol. E o Márcio o Márcio, quando ele sofreu vários casos de racismo, mas o episódio mais absurdo, mais nojento foi o de Bento Gonçalves. E ele resolveu denunciar aquilo. A Federação Gaúcha de Futebol disse pra ele, para com isso, Márcio, bobagem, isso é futebol, acontece toda hora. Eu pago o teu carro aí, esquece. Não, eu vou denunciar. Resultado que ele não apitou mais, né? Eu vou denunciar o resultado que ele não apitou mais. E a carreira dele parou por ali. E depois, no segmento de comunicação também, né, o Márcio começou a sofrer muito, ia nas cabines de imprensa e jogos, especialmente Caxias do Sul, e era ofendido e aquela coisa toda, né? E uma vez, e a RBS não fazia matéria sobre isso, era onde ele trabalhava. Ele sentiu, precisava ter alguém defendesse ele. E ele dá uma entrevista pro UOL falando sobre isso. Uma semana depois ele está demitido, né? Então, sim, né? Às vezes as pessoas, mas e aí, tu vai deixar assim, não vai falar nada? As pessoas às vezes têm que, né? É como disse a Oprah, né? Deixa eu ser a Oprah primeiro, para depois eu chegar e dizer alguma coisa. Total, eu acho que tem um caso muito também emblemático que tá acontecendo, que se fala muito nas redes sociais, que é o caso do Manuel Soares, né? Sim. Que a Globo, teoricamente, contrata ele e a Patrícia Poeta para serem âncoras do encontro, mas o encontro é encontro com Patrícia Poeta, e toda a dinâmica do programa, só ela entrevista, ele dá pitacos, ele é muito mais eu conheço bem o Manuel, a gente ficou muito junto lá na Copa da África do Sul, a gente saía
Ele me ajudou bastante, né? E foi muito legal a nossa conversa na África. E eu gosto muito dele, né? E eu não sinto ele à vontade no programa. Não, Nada à vontade. Isso, né? O anúncio foi... Vamos ser uma dupla, né? Vamos ser duas pessoas. Exato. Vai ser uma dupla ali trazendo, né? Dividindo o programa. Aí o nome do programa tem o nome da Patrícia. As dinâmicas envolvem a Patrícia, né? E quando ele se manifesta alguma coisa, ela, enfim, aconteceram algumas situações que depois vazaram não, né? Tiveram cortes nas redes de, tipo, como ela às vezes meio que corta ele, enfim. E aí, dentro do movimento negro, enfim, principalmente da galera que é mais ativista nas redes, questionam muito isso da Globo, né? Até que ponto é um programa pra eles duplarem ou é um programa em que a gente só tá novamente não dando protagonismo para uma pessoa negra, né? A Globo se manifestou em rede, alguma coisa? Não, porque é isso, é só, tipo assim, a galera na internet criticando essa atitude. E o Manuel tá totalmente, tipo, porque eu dei esse exemplo, né? Porque ele não veio à tona pra dizer... Imagina se o Manuel dá uma entrevista sobre isso. Então, é isso, entendeu? Ele vai falar isso, no outro dia é ele que vai ser demitido. Então, a lógica, né, que é o que a gente fala sobre como o racismo é um sistema muito bem arquitetado, porque a vítima sempre vai ser penalizada, né? As relações de poder, elas fazem com que a pessoa branca, ou enfim, esses meios, né, que já são basicamente formados por pessoas brancas, continuem sendo e se mantendo por pessoas brancas. Então, se tu é uma pessoa negra um pouco mais ativa, né, que tem um pouco mais de protagonismo, que vai para as telas e reivindica, tá escanteado. Né? Então, acho que são N exemplos, tanto no futebol... A gente falou do Márcio Chagas, nós falamos antes de entrar no ar no Aranha, que acabou a carreira também dele depois. Exato. Né? E aí eu espero que o Vini não aconteça, que ele tem uma carreira brilhante, excelente jogador, que não aconteça o mesmo, assim. E eu acho que tem um outro caso, né, que a gente tá falando sobre se posicionar ou não se posicionar, que é o próprio caso do Neymar, né? Também se cobra muito do Neymar, mas ao mesmo tempo, se o Neymar tivesse se posicionado sobre algumas situações que aconteceram antes na carreira dele, será que ele teria toda a visibilidade que ele tem? Então, assim, é extremamente complexo, acho que para um jogador, né, que, enfim, quer ver a sua carreira progredir, mas ao mesmo tempo é uma pessoa, né, que está sendo brutalmente agredida, não poder se manifestar, assim. E o jogador brasileiro, Luana, a gente tá falando de futebol, ele, independente da cor, o jogador brasileiro, né, raro, tu vai contar nos dedos, tá? Talvez o Kaká, o Caio, que a gente lembra lá de São Paulo, eles saem de classes muito pobres no Brasil, né? Não é assim, classe baixa, não, é muito pobre, a maioria passou fome, e eles saem com 12, 13 anos de casa para tentar a vida numa escolinha, mudam de cidade. Não, e aí daqui a pouco, tipo um Vini Júnior, com 16 anos, ele estreia, começa a jogar, daqui a pouco ele vira uma atração. E aí começa a entrar um monte de dinheiro, ele com 16 anos, o Neymar com 15 anos era o chefe da casa. Comprou casa pra família e tal. E a cabeça pra lidar com isso? Total. Eu acho que tem uma questão, novamente, que vou bater na tecla da saúde mental, né? Que é um pouco de como a gente também cuida nesse lugar, né? Nesse emocional, nesse psicológico, né? Desses atletas. Porque é isso, acho que é muito difícil lidar com essa mudança de vida, mas tem a questão social, tem a questão política, né? Porque eu acho que quando a gente tá falando sobre esses embates raciais, a gente tá falando sobre política, sim. E ao mesmo tempo, como tu lida com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Muitas vezes tu não lida, né? A depressão acontece. Acho que o Adriano é um caso também, né? De que vem à tona e depois fala Imperador? Exato. Sobre como ele não conseguiu lidar, assim, né? Com tudo que estava acontecendo e que não se fala, né? Tanto que, enfim, falaram muito sobre na Copa, né? De que o Tite parece que não quis que nenhum psicólogo, enfim, fosse junto da delegação, assim. O quanto teria sido importante, né? Porque o Brasil nitidamente viu que era emocional o que aconteceu ali, para não segurar 5 minutos. Aí eu já não consigo entender, Luana, sou meio radical nisso. Não pode o treinador ter o poder de dizer, eu não quero um psicólogo. Não é nem um psicólogo, nós vamos ter um departamento que é constante, né? De orientação pedagógica, psicológica, sei lá qual nome mandar. E vai ter, se for o Nando, se for a Luana, o treinador, não importa. Né? Nós temos esse departamento. Agora, eu não quero.
Pois é. É, que aí entra muito nisso, né? Os treinadores hoje acabam detendo muito esse poder, né? De gerência, enfim. E Qual aí é a lógica para... Desculpa te interromper. Não, quando a gente fala assim, ó, como aplicar o antirracismo na prática? Qual é a lógica? Qual é o primeiro raciocínio para ver, será que eu digo isso? Será que eu não digo isso? Será que eu falei merda? Será que eu não falei merda? Tem uma primeira pergunta que eu devo me fazer, tipo achar o sujeito da frase, tem uma lógica desse negócio? Eu sempre parto do Ou é uma lugar, construção mesmo? Eu acho que é uma construção, mas eu parto do lugar que tu primeiro precisa admitir que a nossa sociedade é racista e que provavelmente tu também é. Porque a gente foi educado e seguiu costumes, regras, jeitos, um padrão de sociedade que vai nos levar a praticar e agir. Cultural até, né? Exato. Posto. De uma forma racista. E por que eu falo que esse é o primeiro lugar? Porque muitas pessoas ainda se negam a acreditar que o racismo ele existe. Então, se a gente primeiro admitir, né? Então, de tu literalmente crer nisso, a gente já tem um avanço. E aí eu acho que o segundo estágio é como tu começa a se perguntar sobre as tuas ações, né? Que a gente chama de teste do pescoço, né? Ao teu redor, o quanto tu tá lidando com pessoas negras. Então, por exemplo, tu tá no teu trabalho, quantas pessoas negras estão ao teu redor, né? Quantos colegas teus, né? Na mesma posição que tu estão e são negros. Ou em cargos gerenciais, né? Como estávamos falando antes. São negros, né? Ah, mas aí tem a tia que a gente tá falando, a tia da cozinha. Não, é literalmente pessoas no mesmo nível, pares que tu, né? Quando tu sai pra ir num restaurante, quantas pessoas negras estão ali, né? Usufruindo do mesmo que tu estás? Ou elas só estão te servindo? Então, tu começar a literalmente tirar essa venda dos teus olhos e se perceber a sociedade ao teu entorno é um passo super importante também para tu começar a se dar conta, né? E eu já ouvi vários casos, enfim, de amigas, enfim, que têm relacionamentos interraciais que quando começaram a questionar isso pros maridos, enfim, falaram, nossa, eu nunca tinha reparado, realmente. Ou do tipo, a pessoa fala assim, tu viu que estão nos olhando? E tipo, ela, agora tu reparou. Então, é literalmente um despertar, assim, a consciência racial, ela é um despertar. E aí eu acho que um terceiro passo é tu, literalmente, ir buscar a informação. Porque muito se espera, muito nesse lugar de fala, que se acredita que só pessoas negras possam falar sobre racismo ou questões raciais, que somente essas pessoas vão te informar sobre isso. Mas tu também tem né, as pessoas que têm o direito à informação, que têm celular, internet, enfim, podem simplesmente pesquisar no Google, né? Ou ver um documentário, ou assistir um filme, ou buscar uma referência de um livro. Então tem, né, um podcast. Então tem várias referências que tu pode tá buscando essa informação por outros meios para tu conseguir ter um pouco mais de informação e gerência sobre esses conteúdos. Então, eu diria que são esses 3 passos centrais, assim. Parte do entendimento do fato. Exato. Existe racismo, né? Onde é que eu me coloco no meio de tudo isso? E tento entender, né? Exato. Tenta entender. Porque é isso, tu precisa também se colocar neste lugar, né, de uma pessoa que está, sim, praticando racismo. Porque é o que a gente fala sobre o privilégio branco, muitas vezes. Só o fato de tu não pensar sobre ser branco, sobre nunca ter sido racializado, sobre tu nunca precisar entrar numa loja e um segurança não ter te seguido, ou alguém tu entrar numa loja e a pessoa te cutucar e te perguntar, tu trabalha aqui? Esses simples fatinhos, né, que a gente fala que são as microagressões do racismo, só o fato de tu nunca ter precisado vivenciar isso, já fala sobre o teu privilégio na sociedade, e muitas vezes é por conta desse privilégio que essa manutenção acontece, não que tu queira, né, que as pessoas também confundem como se, a partir do momento que eu dizer, nossa, Nando, tu é uma pessoa racista, que eu tô te culpando. Não, na verdade, o sistema fez com que tu fosse dessa forma, só que tu entender que isso acontece e não tentar mudar isso, né? Ou seja, eu sou uma pessoa branca que eu tô hoje numa grande empresa com cargo gerencial, toda a minha equipe é branca. Será que não tem a possibilidade de tu contratar pessoas negras? Será que não tem a possibilidade de tu se letrar, né, racialmente, fazer um curso, ou enfim, né, novamente, outros meios de informação? Será que não tem a possibilidade de tu conversar com pessoas que detêm o poder para que isso mude, para que as pessoas pelo menos comecem a discutir sobre o racismo, né? Porque muitas vezes esses diálogos racistas acontecem em grupos majoritariamente de pessoas brancas. Então, tu provocar essas discussões
nos teus ambientes e familiares, grupos sociais, também é super importante. Então, tem formas, sim, de tu conseguir ser uma pessoa ativa, né? Uma pessoa antirracista que vai estar propondo ações contrárias ao racismo. Luana, a gente tá quase, já passamos de 1 hora, a gente tá quase chegando no fim, mas eu conheço muitas pessoas que são super queridas, que são boas, que eu não sou racista, eu não sei o quê, mas que, na questão das cotas, por exemplo, elas veem as cotas como racismo. A cota é um exemplo, como assim cota? E tu tenta falar da construção, da história e tal. Tu deve enfrentar esse questionamento com muitas pessoas. Como é que tu responde? Né? Eu tô te pedindo ajuda, porque às vezes eu tento ter uns argumentos melhores, entendeu? Porque eu vejo muito as pessoas, e não são pessoas necessariamente, sabe? São pessoas até em alguns casos mais progressistas, mas que por falta talvez de compreensão, né, fazem esse questionamento, que é racismo ter cotas e tal e tal. Como é que tu confronta isso? Eu sou uma pessoa que eu gosto de trazer muito contexto, porque eu aprendi, infelizmente, que sendo muito direta, dizendo, não, porque o racismo ele existe, as pessoas não entendem. Então, eu sempre trago a questão do processo de escravização do Brasil, né? Então, e aí vou fazendo literalmente uma linha cronológica na pessoa. Então, a gente teve o processo de escravização. Quando a gente teve a abolição, essas pessoas foram libertas, mas sem nenhum tipo de ressocialização, nenhum direito a nada. Literalmente, acordaram e jogaram se na rua. Exato. Então, como a gente espera que pessoas que não tiveram nenhum tipo de condição... E a lei ainda, desculpa, a lei permitia eu, dono de uma escola, dizer aqui não estudam negros. Eu, dono de um hotel, aqui não entram negros. Eu, num restaurante, aqui não entram negros. A lei autorizava ainda isso, né? Exatamente. Então, como essas pessoas elas vão ter direito a moradia, emprego, enfim, um salário mínimo, educação, para conseguirem se manter, para conseguirem literalmente viver a sua vida? Isso não acontece. E já as pessoas brancas na época tinham já todos esses direitos. Então, como deste lugar, desse ponto histórico, a gente espera que passam-se, né, mais de 100 anos depois, as pessoas negras vão ter os mesmos direitos que uma pessoa branca. A conta, ela não fecha. E eu trago também um exemplo da própria população numérica do Brasil, né? Então, a gente tem hoje mais de 50%, mais de 56% da população preta e parda no Brasil, e a gente não vê essa maioria numérica também ocupando cargos de gerência, ocupando universidades, ocupando a política, né, a educação, enfim, todos os lugares que a gente detém o poder, essas pessoas não estão. Então, se a gente parte do pressuposto em que a gente não tem a maioria numérica das pessoas tendo as mesmas condições, e por conta dessa falta de ressocialização, né, da população negra na sociedade, a gente não vê um cenário de equidade. Então, as cotas sociais, as cotas raciais e sociais também, elas vêm para auxiliar nessa reparação histórica, ou seja, a gente não tem essa conta matemática fechando, a gente precisa fazer com que essa conta feche. Então, a gente vai possibilitar o acesso à oportunidade. Quando tiver 0 a 0, né? Exatamente, a oportunidade para que essas pessoas tenham um direito de estudo, né, e até agora nas empresas também, né, de entrarem em cargos tanto gerenciais ou cargos, enfim, que não sejam cargos de subalternidade que muitas vezes são colocadas, para elas estarem ocupando esses lugares e assim por diante crescerem. Então, eu sempre parto desse lugar, assim, de tentar trazer muito pelo contexto histórico, né, de argumentos muitas vezes numéricos, porque infelizmente tu tem que trazer dado para essas pessoas. Não sei se é o caso dos seus amigos, mas principalmente em palestras. Dados ajuda, sempre ajuda para convencer. Em palestras, principalmente, enfim, as pessoas têm muito essa necessidade ou a dificuldade de entender que só pelo meio teórico da coisa que é importante. Então, tu precisa trazer dados. Então, eu sempre trago uma tabela, que é um gráfico, enfim, do IBGE, que mostra a diferença de pessoas pretas, pardas, indígenas e brancas na sociedade, né? Tem, eu acho que alguma coisa de amarelos, mas eu acho que a maioria são esses. E aí vai mostrando em números a diferença racial. E aí tu não tem como tu justificar que, não, mas eu acho que tá tudo igual. Não, mas aqui tá o dado. Aqui, ó, tá vendo? 2 mais 2 é 4, tá aqui, ó. Exatamente. Então, são formas que tu vai tentando, né, buscar fazer com que essas pessoas comecem a entender.
Ai, mano, que fracasso. Só agora eu lembrei, quando eu falei do Pelé, eu queria falar do processo de da brandificação, como é que se dizia? Embranquecimento. Embranquecimento da população. Eu queria falar toda... Por quê? Porque da questão de se autodeclarar. Né? Teve uma época que as pessoas pudessem dizer, não, eu não sou branco, eu não sou preto, tal. E há uma consciência hoje maior assim disso. Sim, eu sou preto, sou assim, as pessoas se autodeclaram hoje mais tranquilamente, com mais orgulho disso? Sim, mas ele é um reflexo do que a gente estava falando antes sobre representatividade. Então, a partir do momento que a gente começou a trazer mais pessoas negras para a televisão, principalmente, então, Thaís Araújo sendo protagonista de novela, a gente tendo, né, referências no jornalismo, enfim. A Maju na televisão, na Exato. Globo. Então, a gente amplia esse cenário de mais pessoas negras dentro da televisão ali, né, mostrando essa representatividade. A gente compara os últimos, né, censos do IBGE, a gente vê que houve um crescimento de pessoas pretas, né, aliás, de pessoas pardas passando a se autodeclararem como pretas. Enfim, por sua vez também, de brancos passando para pretos. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende que ser negro é positivo, que ser negro é belo, que tem um lugar de destaque, de representatividade, então quer dizer que eu não posso, né, só me ver como alguém negativo. E por que que eu falo sobre isso? Porque nós fomos ensinados, lá quando eu tava falando sobre o meu cabelo, né, a gente cresce enquanto pessoas negras sendo alimentadas por uma construção de que tudo que é associado ao negro é ruim. Então, meu cabelo é ruim, minha pele é feia, meu nariz é feio, eu quero me embranquecer, tudo que é branco é positivo, né? Até as palavras, né? Então, denegrir, enfim, não, mas como é que a gente sempre fala sobre, enfim, tudo que é transparente. Então, palavras, enfim, que vão associando ao que é branco como algo positivo. Então, assim, a gente vê dois cenários. Lista negra. Exato. Então, tudo que é negativo, negro. Tudo que é positivo, branco. Então, por que eu vou querer me auto-associar, né, com algo que é negativo? Então, a partir do momento que a gente traz essa representatividade de pessoas negras em lugares de destaque, em lugares positivos, ou seja, também as novelas não reforçando somente o lugar de que negros são bandidos e tudo mais, tem muito desse estereótipo, a gente vê um crescimento, então, de uma autodeclaração. Então, tudo caminha junto, né, Nanda? Eu acho que é uma construção sempre conjunta que a gente precisa entender e fazer, que quanto mais a gente vê narrativas positivas de pessoas negras, mas essa autodeclaração ela vai acontecer de uma forma naturalizada, porque eu tenho certeza que o censo ainda está equivocado. Eu tenho quase certeza que o número de pessoas brancas é ainda menor do que se declara. De pardos também tem muito mais pessoas pretas mesmo, né? E eu te falo isso até por um exemplo que eu vi na faculdade. Enfim, numa semana da consciência negra, que veio uma antropóloga, assistente social, enfim, ela trabalhava num posto ali da Cruzeiro, enfim, não sei se era no próprio posto da Cruzeiro ou na região, e aí eles comentaram, a gente precisa fazer um censo aqui, né, pra entender, enfim, quantas pessoas se declaram como pretas, brancas, enfim. E aí, elas não tinham nenhum recurso, elas foram de porta a porta fazer o tal do censo. E aí chegavam, enfim, famílias, basicamente população preta, elas perguntavam, como tu se autodeclara? Branco. E aí elas, tipo, olhando e pensando, né? E aí, outra família, a mesma coisa. Então, e a autodeclaração, ela é a tua percepção, né? Sim. Então, por isso que a gente também fala sobre a heteroidentificação, né? Que é quando o processo do grupo, de outra pessoa, que ela vai te denominar, né? Branco, preto ou negro, enfim. Mas é um alto processo. Então, ela falou sobre isso, né? Então, se imagine numa população e, enfim, o censo se refletiu isso, a maioria das pessoas se declarou como brancas. Então, se na Cruzeiro, que a gente sabe, né, que é uma população majoritariamente preta ou parda, eles se declaram como brancos, imaginem a nível Brasil. Então, eu tenho quase certeza que esse censo ainda está equivocado por conta disso. É um reflexo de como a nossa identidade ela foi fragmentada pelo racismo. Luana Daltro, muito legal. Olha, o teu curso é online, né? Isso. Então a galera que quiser fazer, pode... como é que faz pra te encontrar, assim? Vai vir no Instagram. No Instagram tem vários links teu ali que cai até pra fazer a matrícula. Exato. Só pode ir no meu Instagram. Luana Daltro tá no Instagram. Me procura lá.
Mas basicamente também pode ir na plataforma da Blexp, que é a plataforma de educação que a gente fez a parceria para produzir o curso. E aí tem lá diferentes cursos e tem esse de letramento racial, então é muito simples, mas também tem no link do meu Instagram. É um preço também acessível, é R$59. Eu vi o preço bem acessível, eu sempre olho os preços, né? É bem acessível. Né? E são diferentes módulos, né, que já estão gravados, então tu pode ir fazendo o curso à medida que tu tiver tempo, liberdade, então... É uma forma de, novamente, contribuir com um pouco, né, que eu já me eduquei racialmente para passar para as pessoas. Porque é um tema que vai se atualizando, né? A gente vai tendo diferentes, né? Não, é uma evolução, É uma evolução. É uma evolução. A cada ano a gente tem que estar se reciclando muito por conta disso. Porque a sociedade, ela vai se modificando também sobre seus olhares, né? E esse curso, ele tem muito esse objetivo, então, de desmistificar esses conceitos que a gente muitas vezes tem de senso comum e trazer essas ações mais práticas, né, de como eu literalmente aplico no meu dia a dia. Gostou dos nomes já tô de novo eu te perguntando, Silvia Almeida, do Daniele, da Margarete Menezes. Eu achei super emblemático, inclusive o Silvio tá, né, como bibliografia do meu curso. O Silvio é fantástico, né? Eu acho ele incrível. É leitura obrigatória. Totalmente. Eu acho que a Aniele e Margarete também trazem uma contribuição excelente, assim, né? Muito se fala, né, sobre... Acho que, enfim, a Aniele, a gente tem todo, né, uma construção desde que a Marielle foi assassinada dela muito ativamente, então acho que é indiscutível a importância dela nesse momento. E a Margarete, ela tem uma história cultural, política também, que é incrível, assim, acho que vão ser grandes contribuições para esse avanço, né, tanto nos direitos humanos, mas também na pauta racial e cultural, para que a gente tenha, né, mais representatividade. Tá bom. Luana, todo sucesso do mundo para ti, pode curtir São Paulo, eu sei que tu tá morando lá, mas vem, né, não nos abandona aqui também, não esquece da terrinha, povo lá do Rubem Berta, né? Com certeza. Tá bom. Te agradeço muito pelo convite, Nando, e pode deixar que Porto Alegre tá no meu coração sempre. Muito obrigado. Luana Daltro foi a nossa convidada aqui hoje no Opinando. Queria agradecer a todo mundo. O programa fica aí na nossa plataforma, na plataforma também da Cuboplay. E na terça-feira que vem a gente volta. Vocês podem ficar curtindo ao longo de toda a semana, vai ficar aí, né, o nosso podcast. Agradecer ao nosso Sindifisco RS, nosso parceirão aqui do canal. E lembrando, se você quiser também anunciar aqui no canal, o e-mail tá embaixo. Quer mandar algum recado, alguma sugestão, né? Faltou dizer alguma coisa? Manda um e-mail que a gente vai corrigindo. Valeu? Grande abraço, até a próxima. O Brasil está mudando e os desafios nos próximos anos serão ainda maiores. O Rio Grande do Sul pode contar com a excelência do trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual para, mais uma vez, ajudar o Estado a superar limites e conquistar mais benefícios para os gaúchos. Prover recursos públicos para serem investidos em saúde, educação, segurança e infraestrutura é a nossa missão. Pode contar conosco. Sindifisco RS, Auditores Fiscais, Receita para Crescer.